Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Hoje é dia de prosseguirmos com o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 16. Vamos brevemente relembrar onde estamos nessa história. No capítulo 15, nós vimos que Jesus estava no norte de Israel, naquela região chamada de Galileia, e ele então partiu para mais ao norte ainda, para fora do país, na região de Tiro e Sidom. Depois ele voltou novamente para o norte, para Galileia, para o norte de Israel. Lá ele subiu ao monte, se assentou, ensinou, e nesse local aconteceu a segunda multiplicação dos pães. E é nesse ponto que nós estamos agora. Logo após, então, a segunda multiplicação dos pães, diz aqui Mateus no seu Evangelho, capítulo 16, que os fariseus e os saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que ele mostrasse um sinal do céu. Anteriormente nós vimos que fariseus e escribas vieram por Jesus à prova. Agora são fariseus e saduceus. Esses grupos normalmente se opunham, fariseus de um lado, saduceus do outro. Os fariseus acreditavam em todo o conteúdo do que nós chamamos de Antigo Testamento. Então eles acreditavam em anjos, na existência de anjos. Eles acreditavam na existência de uma vida após a morte. E os saduceus não. Os fariseus eram pessoas de qualquer família e classe social que se juntavam àquele grupo, estudavam aquele conteúdo e se tornavam então parush, que nós chamamos de fariseu. Os saduceus eram todos da família dos sacerdotes. Isso é uma família. E eles acreditavam no que nós chamamos de Pentateuco. 5 livros: o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros que são atribuídos a Moisés, o grande legislador e profeta de Israel. E tudo que não estava nesses livros, ou aquilo que eles entendiam que não estava nesses livros, eles excluíam. E esses grupos tinham calorosas discussões, e veremos isso ainda em outras porções das Escrituras. Mas nesse momento, os dois grupos vêm por Jesus à prova. E saduceus, sendo das famílias sacerdotais, naturalmente moravam no sul do país, onde ficava Jerusalém. Mas essa passagem aqui é no norte. Isso quer dizer que mais uma vez um grupo se deslocou em viagem, especificamente para conhecer Jesus e então para confrontá-lo. E eles pediram um sinal do céu. Isso é curioso, porque Jesus acabou de fazer uma multiplicação dos pães. Então, com isso nós entendemos que o que eles pedem é algo diferente. Um sinal do céu, isso é interpretado como algo realmente de uma grandiosidade envolvendo os elementos da natureza, talvez o sol parando, como aconteceu numa história do Antigo Testamento, talvez histórias de colunas de nuvem, como aconteceu também na época de Moisés, e Deus se manifestando dali. Eles queriam algo maior. Essas pessoas sinalizam claramente um tipo de ser humano que nós devemos olhar para ter cuidado para não ser. É o tipo de ser humano que não se convence com o ensino e não se convence com os sinais. Exige sempre algo maior. O que eles estão exigindo aqui é praticamente a presença do próprio Criador para convencê-los. Jesus já havia feito inúmeras curas, havia curado leprosos, havia expulsado demônios, havia feito cegos ver, pessoas que eram deficientes físicos voltaram à normalidade, multiplicou pães em 2 ocasiões, 2 ocasiões ele fez isso, mas esses pediram ainda um sinal do céu. Então Jesus respondeu a eles: poxa, vocês conhecem o ditado, né? E esses ditados aqui, gente, são ditados bem típicos daquela região, tá? Eles não valem para a nossa região, é geografia local. Céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Isso eram indicações a respeito do clima na região, que era muito influenciado pelo mar Mediterrâneo. E o Senhor falou: vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Eles sabiam ver o tempo no sentido de clima, mas não entendiam os tempos que eles viviam, a oportunidade que estava diante deles. Pedem um sinal. Aí o porquê? Por que eles ainda insistiam em um sinal? Porque são geração perversa e adúltera.
Mas o único sinal que lhes darei, isso disse Jesus, será o sinal do profeta Jonas. Então os deixou e se retirou. O sinal de Jonas era a permanência de Jonas no ventre da baleia, no ventre do animal marinho, melhor dizendo, e o seu retorno ao mundo dos vivos, né? Porque ainda que ele não tivesse morrido, era como se estivesse morto. E é esse o sinal que Jesus deixou para que eles entendessem que ele seria colocado no ventre da terra e também ressurgiria para a vida. Mais tarde, depois de atravessar o mar, novamente o mar da Galileia, aquele mar lá do norte, o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, né? Vários nomes para o mesmo lago. Então, atravessaram o mar e os discípulos descobriram que não tinham levado pão, eles esqueceram disso. E nesse momento, por uma coincidência, Jesus, ainda com a cena anterior dos fariseus em mente, ele falou para eles: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E aqui, novamente, é muito bom ressaltar a importância de ler a Bíblia como um texto contínuo ou como um todo, ou pelo menos ler cada porção no seu contexto, senão a gente se perde. A gente começa a pegar pedacinhos de texto e tentar interpretar e perde essa história como um todo. Jesus estava falando isso num contexto em que naquele dia ele tinha tido um embate com fariseus e saduceus. Então é importante a gente pensar que isso estava na mente dele e deveria estar na mente dos discípulos. No entanto, os discípulos começaram a conversar entre eles porque eles tinham se tocado que não levaram pão. E aí acharam que era o que nós chamamos de uma indireta. Porque não levaram pão, Jesus falava do fermento. E ele entendeu o que eles falavam e falou: como é pequena a sua fé? Vamos lembrar que fé na Bíblia é confiança naquele que faz a promessa, naquele que diz a palavra. Fé na Bíblia não é uma energia interior, uma crença muito forte de que aquilo que eu quero vai acontecer. Mas é uma confiança naquele que fala comigo, naquele que me promete, naquele que me diz palavras. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que vocês discutem entre si a falta de pão? Ou seja, por que o foco dele estava no alimento físico, enquanto ele estava falando de algo muito importante, muito mais importante, que era esse fermento, que nós veremos o que é, dos fariseus e saduceus? O Senhor falou: vocês não entenderam ainda? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e dos cestos que sobraram, que recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 e dos grandes cestos de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que eu não estou falando de pão? Ou seja, aquelas pessoas ali viveram com Jesus todos esses episódios. A multiplicação do alimento, mas também os embates com fariseus, com escribas e com saduceus. E eles ainda estavam focando na necessidade de pão. Finalmente, entenderam que ele se referia ao fermento, não ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. E com isso a gente tem que entrar também numa explicação, porque aqui nós temos uma metáfora. Para nós que somos pessoas normalmente urbanas e que entendemos pão como uma coisa que se compra na padaria, a gente às vezes não tem essa prática de entender o fermento. O fermento, nessa época especialmente, era uma porção da massa do pão ainda crua, que era retirada antes que o pão fosse levado para assar e guardado para no dia seguinte fazer outro pão. Então se pegava farinha, se produzia uma nova massa, se pegava aquela massa do dia anterior, que era chamada de fermento, se introduzia essa massa na massa nova, fazia nova mistura, e o resultado é que aquele fermento que era pequeno, era só uma pequena porção, ele transformava toda aquela massa nova num pão fermentado, de onde se podia tirar de qualquer lugar uma porção de fermento para fazer outros pães. Ou seja, uma pequena porção daquele conteúdo tornava todo o conteúdo igual a ele. Isso é um ensino dos fariseus e saduceus. Era algo que entrava inadequado, errado, equivocado e transformava todo o conteúdo em ensino inadequado, errado, equivocado. E era quanto a isso que Jesus estava falando e esclarecendo, que eles deveriam ter cautela, tomar cuidado com esse fermento, para que eles mesmos não se contaminassem e não transformassem o ensino de Jesus
no ensino daqueles outros. E esse cuidado, novamente, vamos olhar o contexto. Jesus não estava dizendo isso para fariseus, para saduceus. Ele estava dizendo para os seus discípulos, que vieram a ser os seus apóstolos, que nós consideramos os patriarcas da igreja. Ou seja, Jesus estava falando com a igreja, conosco, que nós devemos cuidar para que o ensino dos fariseus e dos saduceus não entre no nosso ensino que nós recebemos de Jesus e transforme todo esse ensino. Ainda hoje, o formato de vida dos fariseus tenta se apresentar como formato cristão e se infiltrar na igreja, um formato muito ligado à aparência exterior, muito ligado ao reconhecimento público. Vamos lembrar, nas ocasiões que estudamos sobre os fariseus, que era muito forte na prática de fé deles a necessidade de que outras pessoas trouxessem a eles o seu reconhecimento. A admiração dos homens era um foco muito importante para os fariseus. Então, Jesus está dizendo para nós, igreja dele, hoje, que nós precisamos cuidar com esse ensino. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aproveite, conheça outros vídeos do nosso canal. Essa ideia de contexto das Escrituras nós viemos trazendo desde o começo do Evangelho de Mateus. E você que tem acompanhado aqui o canal deve ter percebido como os textos ganham nova riqueza quando nós entendemos que cada frase, cada evento, cada episódio está dentro de uma porção da história e essa história como um todo se desenvolve. As coisas ficam muito mais claras. Você já deve ter percebido que nós o tempo todo estamos tratando aqui em Mateus de uma região. Jesus está predominantemente numa área ao norte de Israel. Isso se torna importante no entendimento da história. Você deve estar percebendo as interações com grupos diferentes, com tradições diferentes. Por isso eu quero estimular você a ler a sua própria Bíblia, a ter a sua prática diária de devoção a Deus por meio da leitura das Escrituras, da oração, da meditação e da prática. Então eu lhe convido, conheça mais vídeos também no nosso canal. Aproveite também e ative o sininho das notificações para receber mais conteúdo. Deixe o seu joinha para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante, então a plataforma vai recomendar para outras pessoas e o alcance desse material vai ser maior ainda. Comente aqui sobre sua experiência com as Escrituras e também compartilhe esse vídeo. Quanto aos comentários, eu leio todos. Não posso responder a todos, mas leio todos com certeza. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu suporte. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Volte na próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.